A relação dos cidadãos com os governos e com o consumo está cada vez mais digital. Cada operação que fazemos na internet pode nos tornar vulneráveis a hackers ou à exposição indevida de dados pessoais. Esse fenômeno mundial vem fazendo com que vários países comecem a legislar sobre a proteção de dados. No Brasil, a Lei Federal 13.709, de agosto de 2018, conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, dispõe sobre o direito de liberdade, privacidade e expressão e obriga governos e empresas a se adaptarem a essa nova realidade. O prazo para que isso ocorra é agosto de 2020. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender os desafios e oportunidades que a lei traz para o estado do Rio. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o advogado Gilberto Martins. Ele é fundador do Instituto de Direito e Tecnologia e consultor das Nações Unidas sobre leis para a internet. A Lei Geral de Proteção de Dados determina como as informações sobre os cidadãos podem ser coletadas e tratadas pelo poder público e pelo setor privado. A partir de 2020, o Brasil passa a entrar na lista dos países que conta com uma legislação específica sobre o tema. Doutor Gilberto, olhando sobre essa ótica da proteção de dados, como é que surge esse tema no cenário mundial? Geis, esse tema nasce, por acaso, num estado, né? Uma lei estadual na Alemanha, no estado de Hessen, quando se verificou que os dados dos cidadãos eram o principal combustível, o principal recheio dos bancos de dados públicos. Né? Então, essa foi a preocupação do primeiro momento. E logo surgiram leis dos países e depois uma lei modelo da ONU, né? E sempre no sentido de controlar os bancos de dados. Num determinado momento, era tanto dado, tanto volume, que se abandonou o controle prévio e se passou para uma legislação de critérios de bancos de dados das pessoas. E agora, com a LGPD, a gente tem uma nova situação porque ela tem que ver com a nova economia, né? Com a internet das coisas, que remete dados de consumo dos cidadãos, com a nuvem onde os dados estão, com uma série de coisas. Em relação à lei do Brasil e a lei modelo, Estados Unidos e Comunidade Europeia fizeram leis diferentes, distintas sobre esse tema. Como é que a lei do Brasil está posicionada, assim, numa comparação entre essas legislações? A lei do Brasil está se filiando à corrente europeia, do GDPR. Né? Então, o Brasil está seguindo melhores práticas. A legislação europeia é considerada a melhor que existe. Nos Estados Unidos não existe uma lei federal, existem várias leis estaduais. Tanto que foi preciso um acordo diplomático entre Europa e Estados Unidos, chamado Privacy Shield. Né? Então, o Brasil está no bom caminho. Em relação aos estados, uma vez que essa lei já está em vigor em nível federal, é necessário que os estados comecem a discutir suas legislações estaduais para poder até se integrar a essa lei federal. Como é que os estados estão se comportando? Já há iniciativas no Brasil sobre isso? Sim, já existem iniciativas em vários estados, dos estados e de municípios. A gente aí está falando de São Paulo, Porto Alegre, Ceará, cidade de Campinas, cidade de Vinhedos. Já existem vários projetos de lei justamente para regular como fica no estado ou no município a organização dos órgãos de consumidor e vários outros órgãos em relação à proteção de dados. O Rio também tem o seu projeto de lei tramitando aqui na Assembleia Legislativa. Sim. O que precisa ser adaptado, na verdade, porque é um projeto anterior até à própria lei que entrou em vigor? Precisa ser adaptado esse projeto de lei no sentido de robustecer a organização do Estado. Né? Hoje em dia existem muito mais órgãos que têm um papel interrelacionado. Então, na legislação federal, na LGPD, existe um Conselho Nacional. Nos estados, nesses estados que mencionamos agora há pouco, se cria um Conselho Estadual que replica e articula com o Conselho Nacional. E essa comunicação com a partir do Conselho, né, a comunicação estratégica entre as instituições, o que ela pode trazer, na verdade, para que essa lei se consolide? Ela traz, por exemplo, uma harmonização. Então, se acontece uma violação de dados pessoais, ela é punida pela lei federal e duplamente pela lei estadual. Qual lei que se aplica? Ela é punida pelos órgãos de defesa do consumidor
ou pela Autoridade Estadual de Proteção de Dados, como fica em áreas setoriais, como saúde ou energia ou outras, né? Então, essa grande harmonização é fundamental para que não haja redundâncias. Qual a possibilidade de haver um diálogo entre Rio de Janeiro e Hessen para que a gente possa pensar nesse contexto de criação da lei estadual, estabelecer parcerias e conhecer melhor como é que funciona na prática essa lei? Geis, a possibilidade bastante concreta, existe um convênio assinado entre o Rio de Janeiro e Hessen, que pode perfeitamente ser ativado a qualquer momento. Eu dou aulas todo ano no estado de Hessen e vim de lá agora no mês passado e conversei com as autoridades de lá e o meio universitário, e eles estariam super receptivos a desenvolver uma parceria com o Rio de Janeiro na proteção de dados pessoais. E que tipo de ações poderiam se desdobrar a partir dessa cooperação? No meio acadêmico, as pesquisas, na área de governo, a experiência deles em governo eletrônico, na área de tecnologia, como eles, nesse estado, estão as farmacêuticas, as empresas de software e o capital de Frankfurt, né? Toda a parte de tecnologia, de proteção de dados pessoais, também seria bastante interessante o compartilhamento. Meio acadêmico, governo e tecnologia. A gente já falou aqui que a lei entra em vigor em agosto de 2020. E a gente tem visto recorrentemente casos de acesso a dados e divulgação de dados que são considerados pessoais. Como é que a gente precisa se adaptar ou adaptar também as autoridades para trabalhar em relação a esse tema? Pois cada vez mais o governo é governo eletrônico. Então, a lei diz que as mesmas obrigações que existem para os particulares, né, para o setor privado, existem também para o governo, né, para o órgão do executivo, administração pública. Então, ela precisa seguir os mesmos critérios e obrigações da lei. E para alguns setores, como tecnologia da informação e o próprio setor de saúde, essa lei traz uma série de desafios, né? O senhor poderia falar um pouquinho sobre eles? Sim. A lei conceitua dados de saúde, dados médicos, como dados sensíveis, dados pessoais sensíveis. Então, em relação a eles, é necessário um duplo consentimento dos cidadãos, salvo algumas situações, como o compartilhamento para fins de atender melhor aquele cidadão. Então, o cumprimento de um contrato de um hospital ou de um plano de saúde, por exemplo, na medida em que se atenha àquele escopo definido, esse pode ser operacionalizado na operação de tratamento de dados de uma forma natural. Fora isso, sempre necessário o duplo consentimento. E as empresas de TI, elas são candidatas naturais à figura de processador de dados. Então, pode ser terceirizada a atividade de processamento para uma outra empresa qualquer, com outra atividade fim. As empresas de TI seriam um canal natural para o tratamento de dados. E para o controle, né? Para que isso ocorra de forma mais sistemática. Exatamente, de uma forma integrada, sistematizada. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os desafios para o Estado do Rio de Janeiro no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Gilberto Martins. A criação de uma lei estadual de proteção de dados a partir da lei federal representa inúmeras oportunidades para o Rio. Especificamente para o estado do Rio, quais são essas oportunidades? Geisa, especificamente para o estado do Rio, que tem toda uma história, né, de porto, né, desde o início, né, de exportação de serviços, né, o mundo hoje só aceita a importação ou exportação de dados quando existe um ambiente protetivo da proteção de dados. A Europa, por exemplo, chegou a proibir o comércio eletrônico para regiões que não tivessem esse tipo de proteção, e resultou numa política de porto seguro a qual os Estados Unidos teve que aderir, numa outra geração da proteção de dados pessoais. Nessa agora, só se pode ter, por exemplo, um servidor na Europa com dados de brasileiros ou vice-versa, se houver essa proteção equivalente. Então, na hora que o Rio de Janeiro tiver uma proteção legislativa muito clara e explícita, o Rio de Janeiro convida o fluxo de negócios com outros países.
Agora, no contexto que a gente vive hoje mundial, de fechamento de fronteiras, né, e de muitas migrações e deslocamentos, como é que essa lei se posiciona? Assim? Ela é uma lei para ajudar a restringir, é uma lei para focar, estabelecer regras mais claras de relacionamento? Qual é a sua avaliação? Essa é uma ótima pergunta. A lei consagra o princípio da reciprocidade. E como ela fixa melhores práticas, ela obriga que aqui se adote as melhores práticas e se espera que na outra localidade geográfica também essas práticas sejam adotadas. Então ela fomenta a disseminação de melhores práticas. Em vez de práticas restritivas, ela procura criar um ambiente de segurança para que os dados possam trafegar muito mais. E aí também a gente garante uma maior segurança dos cidadãos e dos negócios, né? Exatamente, cidadãos que hoje em dia a gente pega, por exemplo, a situação de modelos disruptivos, aplicativo de transporte, ou de estadia, ou outros quaisquer. Os dados são o coração de tudo isso, né? Você não tem mais tantas estruturas verticais de gerência, você tem o consumidor direto dando opiniões e estrelas e cotações. Então, os dados sobre os consumidores hoje são o eixo dessa nova economia. Quanto mais a gente proteger esses dados, mais segurança para o comércio, mais negócio, maior desenvolvimento do Rio. Agora, o gap, na verdade, a necessidade de se organizar desde ontem, né? Quer dizer, a gente já está... Quem não começou ainda percebe que tem aí um caminho grande para tocar. Em termos de organizações do governo mesmo, governo federal, você já consegue observar essa organização acontecendo, as instituições se preocupando da maneira como elas tratam os dados e como é que elas se organizam em relação ao cidadão? E como é que isso está no mundo também? Você tem visitado alguns outros países para conversar sobre isso. Então, como é que está acontecendo essa adaptação a essas leis de proteção? No mundo, as coisas estão passando muito rapidamente. Eu estou vindo da Colômbia, onde o governo colombiano estava buscando assessoramento da ONU com relação a como se relacionar com o cidadão eletronicamente. Por exemplo, através de contratos inteligentes, que são mais ágeis, né, o serviço público. Em outros países, a harmonização das competências de governo também acontece de uma forma assim, bastante avançada. Aqui a gente teve semana passada a aprovação da medida provisória, né? E ela prevê um funcionamento integrado das organizações de governo. Então se prevê que isso vai começar a gerar uma dinâmica nova e o desafio é que a gente não tem essa prática ainda desse tipo de dinâmica, né? Mas agora é uma obrigação de lei. E que, na verdade, é um desafio de subverter a lógica, né? Porque os dados, a máquina vai fazer muito mais o processo e, na verdade, cabe a quem está gerindo isso fazer as perguntas e organizar de que forma essas informações têm que sair do outro lado. Seria mais ou menos isso? Exatamente isso. Quer dizer, a máquina obedece a uma programação, né, do ser humano, mas é a máquina que, na prática, vai estar processando e tratando os dados, né? Então, no caso de uma implementação da LGPD, a área de TI vai ter que funcionar muito junto da área de negócio para que se tenha essa automatização responsável. E as startups já estão mais ligadas nisso? Há já uma preocupação maior desses empreendedores que já entenderam o papel dos dados, das informações para agir? Ou isso ainda está acontecendo de forma lenta em todos os meios, na sua visão? Sim, as startups estão bastante antenadas em duas frentes. Primeiro, como negócio. Elas estão vendo como uma oportunidade grande de se inserir numa escala maior. E segundo, como organização interna, porque a medida provisória prevê que haverá uma proporcionalidade na implementação da LGPD. As empresas de maior porte vão ter mais responsabilidades, alguma coisa mais sofisticada. E à medida que você vai descendo no porte das empresas, o nível de exigência é proporcionalmente menor. Então, elas vão poder explorar um mercado bastante interessante sem ter que adotar um custo fixo e razoável. Agora, em relação a essa questão dos governos se adaptarem, há também todo um desafio de tornar as informações
unificadas, né? Quando a gente fala de para o tema, por exemplo, da desburocratização, a LGPD é totalmente favorável, porque a gente está falando de, finalmente, você não precisar apresentar o mesmo documento em 400 guichês diferentes. É um pouco essa visão de análise da informação prévia que a gestão pública vai poder oferecer ao cidadão? É, exatamente isso. Isso se alinha com outras tendências, como, por exemplo, o número identificador único, o PIN number, né? Então, é uma centralização de bases de dados no governo. Isso não significa que todas as instâncias de governo vão poder acessar aos mesmos dados. Cada um pode acessar conforme a sua competência, mas haveria uma eficiência maior, uma integração maior da base de dados. Em Hessen já é possível ver isso acontecer na prática? Já. Eles já têm isso já há algum tempo e acho que seria extremamente interessante que a gente promovesse esse intercâmbio. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Dentre as oportunidades estratégicas para o Estado do Rio, a Lei Geral de Proteção de Dados possibilita o alinhamento das estruturas administrativas dos governos federal, estadual e municipais e já vem inspirando ações nesse sentido. No Estado do Rio, um exemplo é o programa Ministério Público em Mapas. O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio, Eduardo Gussen, explica como ele funciona. Vamos ver. O projeto Ministério Público em Mapas é um projeto que busca, acima de tudo, construir um novo ambiente de trabalho para a instituição, aproximando o Ministério Público do cidadão. Ou seja, nós, através do georreferenciamento, da estatística e da informação, nós criamos condições de uma interlocução maior da instituição com o cidadão. E, para isso, nós firmamos uma gama muito grande de convênios. Um dos mais importantes foi firmado há coisa de 3 semanas atrás com o governo do Estado do Rio de Janeiro, numa linha do governo do Estado adotar a plataforma digital também, ou seja, um formato digital. E administrações públicas digitais, serviços públicos digitais, são, sem dúvida nenhuma, um grande avanço para podermos enxergar melhor as estruturas públicas e poder ter uma entrega para o cidadão de um resultado mais satisfatório. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela envolve isso tudo, não é? Porque nós precisamos aprender a trabalhar com esse quê de modernidade que está sendo posto para nós. Eu costumo dizer que tem uma frase que eu gosto muito, que o que nos trouxe até aqui não nos levará adiante. Então, essa reflexão permanente, essa atualização, essa modernização é fundamental para que nós não venhamos a incorrer em erros, principalmente na invasão da privacidade, na exposição do cidadão. Parece tão óbvio, mas também tão distante quando a gente olha determinados serviços que são prestados, né? Mas, de fato, é uma possibilidade muito mais clara de quem está do lado da gestão poder olhar quais são os espaços que ainda não são vistos, em que a eficiência dos serviços ainda não está definida e que ele não está chegando ao cidadão que está ali. Em relação a outros países, assim, você poderia citar alguns exemplos assim, de serviços que já estão sendo viabilizados a partir desse trabalho de gestão e de proteção dos dados? Sim, existem várias situações de coleta de dados com anonimização para que todo o tratamento estatístico possa se dar sem identificação dos indivíduos. Então, quanto mais anonimização, mais estatísticas. Quanto mais estatísticas, melhor qualidade dos dados e mais efetiva ação dos governos, né? Esse projeto, Ministério Público em Mapas, MP Digital, é excelente nesse sentido. Ele se alinha com as melhores práticas internacionais, porque tem 2 componentes que o procurador, Dr. Eduardo Gussen, citou: georreferenciamento e estatística. Com georreferenciamento, ele cuida da geolocalização, ele enxerga uma área, ele diminuindo o perímetro, ele enxerga com muito mais foco. Quanto mais foco, melhor a política pública. Ao mesmo tempo,
ele contrasta esse foco mais apertado com a estatística mais geral. Então, ele tem condição sempre de balancear esses dois movimentos. Isso é o melhor do que se faz hoje em dia no mundo. E tem também muitas iniciativas buscando justamente startups trabalhando esses dados para o governo e trabalhando também essa relação de como tornar a gestão desses dados muito mais efetiva e também desdobrá-las em ações para o cidadão. Sim, sim. Do ponto de vista de pesquisa, por exemplo, o desdobramento das estatísticas contribui para o avanço da ciência, né? Então, inclusive na área médica, na questão da segurança, né? As estatísticas, a qualidade dos dados, na questão também do gasto público, o acompanhamento em tempo real, com inteligência artificial, né? Permite que, em vez de a gente reagir em relação a fatos consumados, a gente esteja sempre trabalhando no acompanhamento permanente. Então, esses dados que possibilitam uma ação mais efetiva e mais imediata são o que se chama hoje governo eletrônico. Mas há uma preocupação também, na verdade, em relação às empresas que detêm esses dados do consumidor, por exemplo, casos de planos de saúde. Na medida que que estão muito disponíveis os dados, o cidadão também pode ter o serviço encarecido por ter alguma doença prévia. Coisas que antigamente as pessoas iam preenchendo manualmente lá e já sabiam que tinham que botar a resposta para não ser pego. Hoje em dia já fica muito mais difícil fazer esse tipo de coisa, porque o cruzamento de dados permite que se tenha uma avaliação muito mais precisa de cada um dos cidadãos. Também é uma preocupação essa questão, né, de que a lei geral gere... Que a não proteção dos dados gere uma exclusão de pessoas que, enfim, são mais adeptas, podem ter alguma doença prévia, possam usar mais aquele serviço. Sim, com certeza. Esse foi um aperfeiçoamento introduzido pela medida provisória, na LGPD, dizendo que no tocante a dados médicos não será possível cruzar dados para qualificar o risco médico dos cidadãos. Então, o plano de saúde, por exemplo, ele não pode cruzar dados para piorar a situação ou encarecer a situação do plano de saúde em relação a alguma pessoa, né? Então, a finalidade dos dados é o principal meio ou critério da LGPD, né? E quando existe alguma finalidade que é mais específica, mais sensível, ela é permitida ou é restringida ou eventualmente até proibida pela lei. E eu acho que também convém dizer que, embora a LGPD seja o principal, do ponto de vista de uma norma, né, existe uma avant-première que foi com a lei do Marco Civil da Internet, que já trouxe itens de proteção de dados pessoais e que tem sido a pauta de ação do Ministério Público em alguns casos. Em relação, a lei vai entrar em vigor em agosto de 2020, quais são as penalidades para quem não a respeita? Bom, existem penalidades desde as mais brandas, de advertência, indo até as mais severas, como suspensão, bloqueio de dados, eliminação compulsória de dados, suspensão de operação, a multa de 2% do faturamento geral, por infração, né, até 50 milhões de reais por infração. E que governos também podem estar submetidos a essas multas ou não? São só as empresas? Sim, a LGPD diz que essas penalidades de suspensão, de advertência, de bloqueio, atingem também a entidade da administração pública. E o papel dos conselhos, então, é fundamental para justamente trazer a realidade, analisar a realidade em cada caso que se apresente? A gente pode dizer isso? Sim, os conselhos são fundamentais não apenas para orientar a fiscalização e a repressão, a aplicação das penalidades, como vinham dizendo, mas também para recomendar, para definir melhores práticas, códigos de conduta, para incentivar. Não só cuidar da agenda repressiva, mas principalmente da agenda educativa e preventiva. E qual tem sido, agora para a gente finalizar o programa, o trabalho das Nações Unidas para poder disseminar essas boas práticas? As Nações Unidas, por várias agências da ONU,
as Nações Unidas procuram disseminar melhores práticas legislativas. Então, eu participei, por exemplo, de um projeto de 3 anos, ajudando países e regiões a escrever as leis de proteção de dados pessoais, né? Então, se procura que haja, de certa forma, um denominador comum. Lógico, cada país tem as suas características, seus interesses e tem variações, mas que se possa ter uma espinha dorsal que permita uma convivência internacional mais harmônica. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, doutor Gilberto, e obrigada a você, telespectador, que ficou com a gente até aqui. Continue acompanhando a nossa programação no nosso canal do YouTube. O endereço é esse que está aparecendo aí na sua tela. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.